Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sim. Ouvir, toca-me, toca. Eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, 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 abraça-me. Vem, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Dança pra Jesus aí, meu irmão. Lá em cima nas palmas, vai. Vem, Senhor, cheio de estilo. Vem, Senhor, cheio de estilo. Com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, quero te ouvir. Toca-me, quero te sentir. Vem, abraça-me. Venha, venha, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto ser só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Lá em cima das palmas, vai. Fala-me, quero te ouvir. Toca-me, quero te sentir. Vem, abraça-me. Venha, vem, abraça-me. Todo dia, eu conto sim, só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de grita aí, irmão. Dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de dançar diante de ti.
beleza aí, irmão? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Mais forte para Jesus, irmão. Bate palma e dá glória a Deus. Oh, aleluia. Levante as mãos para o céu, oh Espírito Santo. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Canta assim: sou teu filho, sou teu filho. É bom estar contigo, é bom estar contigo, como filho que sente a presença do Pai, que sente a presença do Pai ao seu redor. Canta assim: estou só, posso ouvir a tua voz, posso ouvir a tua. Meu coração é teu, meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Sou teu filho, sou teu filho. E é bom estar contigo como filho, é bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai, que sente a presença do Pai ao seu redor. Agora levante as mãos e diga assim para Ele: vou olhar em teus olhos, vou olhar em teus olhos, vou me jogar em Deus. Como criança me gira no lar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. É a hora de te encontrar, é a hora de te encontrar. Canta, irmão, vou olhar em teus olhos, vou me jogar em teus braços. Como criança, me gira no lar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. É a hora de encontrar. Aleluia. É a hora de te encontrar. É a hora de te encontrar. Se você crê que você vai encontrar Ele aqui, dá glória a Deus. Se você crê que hoje você vai sentir a presença dEle aqui, levante as mãos e diga aleluia, 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 aleluia. Isso, se derrame na presença dEle. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Oh, te adoramos, Senhor. Louvamos o teu nome santo, digno de honra, digno de glória. É o Senhor para todos sempre. Diga glória a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus, meus amados, bem forte. Mais forte para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está aqui do seu lado e diga assim: hoje é dia de vitória na sua vida. Amém? Podem sentar-se, por favor.
Deus abençoe a todos vocês. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos de casa, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Eu sou o pastor Alex de Lima, nós estamos aqui diretamente da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté, transmitindo para você uma das nossas reuniões de poder. Eu tenho a certeza que essa palavra vai alcançar a sua vida, você será fortalecido na fé em nome de Jesus, tá bom? Esse culto está sendo gravado por causa do último decreto do governo aqui do estado de São Paulo. Esse culto está sendo gravado sem a presença de pessoas. Nós estamos impossibilitados de receber presencialmente os membros da nossa igreja. Mas estamos fazendo aqui nesses dias as reuniões online. As pessoas têm vindo à igreja para receber o atendimento. Nós podemos atender e receber todas as pessoas. E certamente todos que têm vindo aqui também têm sido abençoados de uma forma especial. Por isso esse culto está sendo gravado de uma forma um pouquinho diferente. Eu estou falando diretamente com você que está aí em casa, porque nesse momento eu estou pregando para você. A igreja aqui nesse momento não posso receber os membros, mas aí na sua casa ou pelas redes sociais, todos que vão receber esse culto serão abençoados, serão alicerçados, fortalecidos na fé com certeza, em nome de Jesus. E eu quero falar com você hoje a respeito de algo muito importante que está aqui no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, o capítulo de número 1. Vou fazer hoje aqui com vocês um estudo desse texto bíblico que é tão importante. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia e fala a respeito da libertação do povo de Israel, que durante algumas gerações viveu como escravo na terra do Egito. Eles eram escravos em terra estrangeira e Deus operou um grande livramento, o Senhor operou uma grande libertação. E nós vamos ver aqui, a partir do capítulo de número 1, livro do Êxodo, capítulo de número 1, começando também pelo versículo de número 1. A Bíblia diz: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Verso de número 2. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Verso 4. Dan, Naftali, Gade e Asser. Verso 5. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. A história de José, ela já é muito conhecida de todas as pessoas. José era o filho caçula de Jacó, que vamos dizer assim, por uma maldade dos irmãos, foi vendido como escravo. Sendo este vendido na terra do Egito, ele passou por grandes dificuldades. Foi escravizado. Quando parecia que as coisas estavam melhorando um pouquinho para ele, a mulher do seu senhor levantou um falso contra ele, um falso testemunho, e ele foi preso, ficou preso durante algum tempo. Depois o Senhor Deus fez uma grande obra, trouxe a ele um grande livramento, e José, de escravo e prisioneiro, tornou-se o governador de toda a terra do Egito. Essa história, como eu já falei a vocês, é uma história muito conhecida. José então se levantou, foi muito abençoado, prosperou. E um dia, quando em toda a terra havia fome, os irmãos de José foram até o Egito e lá José os reconheceu e depois de alguns eventos, José se deu a conhecer aos seus irmãos. Os irmãos se arrependeram dos erros que haviam cometido no passado. Houve uma reconciliação entre a família. O pai de José, que havia perdido as esperanças de reencontrá-lo, pôde rever o filho. Irmãos, foi uma coisa muito bonita. E então, o faraó do Egito, ao saber que José havia reencontrado seus irmãos, ofereceu à família de José asilo no Egito. Ele disse para José: traga sua família, traga seu pai e seus irmãos, e eles terão aqui no Egito o melhor da terra,
As melhores terras do Egito eles vão poder escolher para eles. E por fim, Jacó e os irmãos de José foram viver no Egito. A Bíblia nos revela aqui no comecinho do livro do Êxodo, que no começo eram 70 pessoas. 70, José, seus filhos, todos eles já casados com filhos, alguns certamente já eram até avós. Então, ao todo eram 70 pessoas, mais a família de José, que já estava no Egito. Essa foi a primeira geração do povo de Israel, do povo de Deus, a viver no Egito. Só que a Bíblia diz que com a morte daquela geração, a geração de Jacó, José e seus irmãos, o povo de Israel não voltou para Canaã. Eles permaneceram no Egito. E no Egito eles cresceram muito. O versículo de número 6 diz: sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Amigos, as gerações que vieram depois de José, depois dos seus irmãos, do seu pai que já era falecido, cresceram e prosperaram no Egito. Cresceram tanto, se tornaram tão numerosas e tão fortes, poderosas, que chegou um momento que o faraó passou a temê-los. O versículo de número 8, 9 e 10 diz o seguinte, versículo 8: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com o nosso inimigo e peleje contra nós e suba da terra. O povo de Israel cresceu tanto, eles se tornaram um povo tão forte e tão poderoso, que o faraó, o rei do Egito, que neste momento era o homem mais poderoso de toda a terra, visto que o Egito era a nação mais poderosa da terra nesse momento, temeu o povo de Israel. Levantou-se um novo faraó, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que não conheceu a José, não procurou conhecer aquela grande história de José e dos seus irmãos, da família dele vivendo na terra do Egito. Mas esse homem observou que o povo de Israel, que vivia em meio aos egípcios, era um povo grande, numeroso e muito poderoso, mais forte do que o povo do Egito. E por que isso aconteceu? Porque o povo de Israel, vivendo no Egito, se tornou um povo tão forte, tão poderoso, porque essa é a bênção que Deus concede aos servos dele. Meu irmão, quando uma pessoa teme a Deus, a promessa de Deus é que a geração desta pessoa será poderosa. A Bíblia diz isso, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, no livro dos Salmos, no capítulo de número 112. Livro de Salmos, no capítulo 112. A palavra de Deus diz o seguinte, Salmos, capítulo 112, o versículo de número 1 e o versículo de número 2 dizem o seguinte para nós, está escrito: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. O verso de número 2 diz: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Olha que promessa linda. Amigos, Deus está dizendo que a geração dos justos será poderosa na terra, que a geração dos justos será abençoada. Jacó foi um homem de Deus. José foi um homem de Deus. Os seus irmãos eram homens conhecedores de Deus, do Deus Todo-Poderoso. A consequência é que mesmo vivendo no Egito, eles cresceram, se tornaram fortes. Deixa eu falar rapidinho com você que é pai, você que é mãe, que está agora recebendo essa mensagem. Qual é o seu desejo?
que os seus filhos sejam pobres, fracos, inexpressivos? Certamente não. O seu desejo, com certeza, é que seus filhos sejam grandes, abençoados, poderosos. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Amigo, se você temer a Deus, o que é temer? É respeitar a palavra de Deus. E se você tiver prazer nos mandamentos de Deus, se a palavra de Deus não for para você um fardo, mas for para você uma alegria, a promessa de Deus é que você será abençoado, melhor, que os seus filhos serão abençoados. A sua descendência será poderosa na terra. Amigo, José foi grande no Egito. Isso foi o cumprimento da promessa de Deus na vida de Jacó. Jacó era um homem temente a Deus. José chegou no Egito como escravo, tornou-se prisioneiro. Mesmo assim foi abençoado, cresceu e tornou-se governador de toda a terra do Egito. José também temeu a Deus, serviu a Deus com prazer. A Bíblia diz que as gerações que vieram depois dele, de seus irmãos, tornaram-se grandes, poderosas no Egito. Meu irmão, tema a Deus, a sua geração será poderosa. O povo de Israel cresceu, tornou-se um povo grande, numeroso, abençoado. O mesmo irá acontecer com você. O mesmo irá acontecer com a sua família. Agora eu queria chamar a sua atenção para o erro que cometeu o rei do Egito. Voltando lá para o livro do Êxodo, nós estamos estudando aqui o capítulo de número 1. A Bíblia diz o seguinte, capítulo 1, queria ler com vocês o versículo de número 8. Está escrito: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Amigo, isso aqui para nós pode soar um pouco estranho. A história de José era muito grande. O Egito, meu irmão, só se tornou a nação poderosa que era por causa de José. Não fosse José ter se tornado governador de toda a terra do Egito, melhor dizendo, não fosse José ter conseguido interpretar os sonhos do faraó acerca dos anos de fartura, mas os anos de fome que viriam depois, a terra do Egito teria sido devastada, teria se tornado em nada. José salvou o Egito, e digo mais, o Egito não só foi salvo por José, como o próprio faraó. Ele só se tornou a figura tão grande e poderosa que era por causa de José. Nos últimos anos da fome, a Bíblia diz que os egípcios gastaram todo o dinheiro que tinham para comprar comida. Eles iam até os armazéns de Faraó, aonde os grãos estavam guardados, armazenados, os grãos que foram colhidos durante o tempo da fartura, e compravam comida. Quando acabou o dinheiro, eles foram pedir ajuda para o faraó, e o faraó disse: vocês resolvem com José. Eles foram falar com José, e José disse: já que vocês não têm mais dinheiro, então vocês vão dar o gado de vocês, as vacas, os bois, as ovelhas. E aqueles homens, aquele povo, deu para José, e no caso, a Faraó, todo o gado que tinha, todo o gado da terra do Egito tornou-se possessão do Faraó, por causa de José. No outro ano, quando a fome voltou a apertar, eles voltaram a José e disseram: José, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais gado, a única coisa que nós temos é a nossa vida e as nossas terras. Para que eles tivessem comida, eles deram ao faraó todas as suas terras. A Bíblia diz que Faraó se tornou dono de todas as terras do Egito. Todas as pessoas que moravam no Egito
moravam como uma concessão dada pelo faraó. Um quinto de tudo, a quinta parte de tudo que era produzido no Egito, era destinada ao faraó. As outras 4 partes era para o plantio e o sustento dos moradores. E o faraó tornou-se dono de todas as terras do Egito. Ou seja, por causa de José, o poder do faraó foi aumentado sobremaneira. Ele era rei. Mas por causa de José, ele se tornou dono de toda a terra do Egito. Então entenda bem, o faraó tornou-se poderoso por causa de José. A terra do Egito foi salva por causa de José, e o faraó tornou-se muito mais poderoso por causa dele. E algumas gerações depois, quando mudaram as dinastias que governavam o Egito, quando levantou-se uma outra família para governar o Egito, o novo faraó não se importou em conhecer a obra que Deus tinha usado José para fazer ao Egito. Amigos, esse é um erro que muitas pessoas têm cometido. Elas não procuram conhecer a história do povo de Deus. Elas não procuram conhecer aquilo que se passou. Nós temos aqui, na Bíblia, a história de tudo que Deus fez ao seu povo. Cada livramento, cada bênção. Além, é claro, das leis, dos mandamentos de Deus. Mas nós temos aqui também os erros do povo de Deus. Uma das maiores provas de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade, é porque a palavra de Deus, ela não é apenas uma história bonitinha, ela é uma história verdadeira. A Bíblia fala dos acertos dos homens de Deus, mas fala dos erros também. Quando os homens de Deus acertavam, a Bíblia conta. Quando eles erravam, a Bíblia também fala. Ela conta a verdade, por mais dura que seja. E nós hoje temos o privilégio de olhar para a palavra de Deus e aprender aonde o povo de Deus errou, aonde eles acertaram e aonde eles erraram. E sabe o que muitas pessoas têm feito? Elas têm ignorado aquilo que aconteceu. O faraó se levantou. O Egito só era o Egito como estava por causa de José. O próprio cargo do faraó só tinha todo o poder e glória que tinha por causa da influência de José. E o faraó que se levantou não procurou conhecer a história de José. Irmão, você precisa ler a Bíblia. Conhecer não só a história de José, mas a história de Abraão, de Isaac. E conhecer a história do povo de Deus, dos profetas, dos reis. Sobretudo, você precisa ir à palavra de Deus e conhecer a história do nosso Salvador. José foi o Salvador do Egito, mas nós temos o Salvador de toda a humanidade, de toda a criação, que foi o Senhor Jesus. E muitas pessoas hoje têm ignorado. Eu não estou falando do mundo. Nós não esperamos que as pessoas que são do mundo conheçam a Deus. Mas é esperado do povo de Deus, daqueles que Deus está levantando para reinar, é esperado que eles conheçam a respeito de Jesus. E tem pessoas que não conhecem, irmão. Pessoas que estão dentro da igreja, que Deus está levantando para reinar, que Deus está levantando para, vamos dizer assim, para conduzir a geração agora do mundo. E essas pessoas não estão preocupadas em conhecer a história do Salvador. Não sabem o que Jesus ensinou, não sabem o que Jesus fez. É triste o que eu vou dizer para você, mas talvez tem pessoas que estão dentro da igreja que sabem mais o que está acontecendo na novela. Por favor, não quero parecer aqui preconceituoso, mas talvez tem pessoas que estão dentro da igreja que sabem mais o que está acontecendo no Big Brother Brasil do que aquilo que Jesus fez e ensinou. Como é que essas pessoas querem governar? Como é que você quer vencer, meu irmão? O faraó se levantou e não procurou conhecer a história de José. Deus está levantando você.
Você tem que conhecer a história de Jesus. Você tem que ler a Bíblia. Aprender o que os homens de Deus fizeram, o que o povo de Deus fez, aonde eles acertaram, aonde eles erraram. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu tenho um amigo, grande homem de Deus, pastor da nossa igreja. Uma vez ele deu uma palavra, ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele disse assim: pastor Alex, existem pessoas que são sábias, escute isso que isso é importante. Existem pessoas que são sábias, pessoas que são inteligentes e pessoas que são tolas. O inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros. Ela cai e ela aprende. Eu não vou cair novamente aqui, onde eu caí. Ela erra e ela aprende com o próprio erro. Não vou errar novamente. O tolo é aquele que não aprende nem com os próprios erros. A Bíblia diz que a repreensão, que é aquele puxão de orelha que Deus nos dá, ele entra mais fundo no homem de Deus, no sábio, do que 100 açoites nas costas do tolo. Em outras palavras, o tolo apanha e não aprende. Mas e o sábio? Quem é o sábio? O inteligente aprende com os próprios erros. O tolo não aprende nunca. E o sábio? O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros e com os acertos dos outros. Ele aprende com a experiência, mas não com a própria experiência apenas, mas com a experiência que vem da palavra de Deus. O sábio, ele lê a Bíblia, ele vê aonde as pessoas erraram e ele diz: não vou errar aqui. O sábio, ele vê aonde os homens de Deus tiveram sucesso, o que eles fizeram e que trouxe resultado para eles, ele diz: opa, é isso que eu vou fazer. Seja sábio, meu irmão. Aprenda com a instrução de Deus. O faraó ignorou a sabedoria. E depois, ele se mostrou até tolo. Porque ele começou a tratar o povo de Israel como inimigo. Ele não precisava ter feito. Ele poderia ter liberado o povo de Israel para ir embora, não deixou. E teve muito prejuízo. Porque o Egito sofreu com pragas e mais pragas, com morte. Além de todo o prejuízo que houve na terra, nas plantações, eles perderam filhos. Todos os primogênitos da terra do Egito foram mortos na última praga que Moisés lançou. E tudo por quê? Porque Faraó se mostrou um homem tolo. Um homem que sofria e não aprendia com o sofrimento. Seja sábio. Essa palavra vai ajudar você. Voltando aqui para a nossa mensagem, para nós encerrarmos, no capítulo de número 1 ainda. Um pouquinho mais à frente agora, no versículo de número 11, a Bíblia diz o seguinte, capítulo 1, versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. O que aconteceu foi que, como o Faraó viu que o povo de Israel crescia, era grande, e ele começou a vê-los como uma ameaça, o Faraó disse: vamos oprimir esse povo. Vamos impor sobre eles cargas pesadas, tributos pesados, a fim de que esse povo comece a enfraquecer, a diminuir, e logo eles não serão mais uma ameaça para nós. Começou a impor tributos pesados, tributar de forma severa o povo. O povo de Israel foi obrigado a construir cidades de tesouros ao Faraó. Só que isso não fez com que o povo diminuísse nem enfraquecesse. O verso de número 12 diz o seguinte, versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amigo, a aflição não fez o povo de Israel diminuir.
enfraquecer. A Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, mais cresciam e mais fortes se tornavam. Irmão, nada. Aliás, tem apenas uma coisa que pode fazer um homem de Deus enfraquecer. E não é a luta, não é a adversidade. A única coisa, meu amigo, que pode fazer o homem de Deus, o povo de Deus, se tornar um povo fraco, é o pecado. A desobediência à palavra de Deus enfraquece o homem. A luta não. As lutas não podem enfraquecer você, a não ser que você, diante da luta, diante da adversidade, você comece a pecar, desobedecer a Deus. Aí você vai enfraquecer. Aí você vai diminuir. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando passa por uma luta, quando passa por uma adversidade, ele pode, naquele momento, tornar-se ainda maior, mais forte, mais abençoado, ou ele pode diminuir, enfraquecer até morrer. Se na hora da adversidade você buscar a Deus, você recorrer ao Senhor, o poder de Deus virá sobre você. Você será fortalecido. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que parecia que ia te derrubar vai acabar sendo a sua promoção. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, até aquilo que parecia que ia derrubar você, se a sua vida estiver na presença de Deus, aquilo será exatamente o que vai fazer você crescer e ser mais abençoado. A Bíblia conta, por exemplo, lá no livro do Atos dos Apóstolos, que houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Quando os apóstolos começaram a ser muito usados por Deus, e a igreja começou a crescer muito, houve um momento em que eles precisaram levantar mais pessoas para fazer a obra, e eles levantaram 7 diáconos. Entre esses 7 diáconos estava um homem chamado Estevão. Estevão era tremendamente usado por Deus. O nosso irmão Estevão era tão poderoso na pregação que ele começou a convencer muitos judeus de que Jesus era o Cristo. Isso fez com que as lideranças do judaísmo ficassem iradas contra Estevão. Ele foi levado a juízo, a julgamento, e foi condenado à morte. Foi levado até praça pública e foi apedrejado. No dia em que Estevão foi apedrejado, uma grande perseguição aconteceu dentro da cidade de Jerusalém. Aproveitaram da morte de Estevão para ir atrás de outros cristãos. E a Bíblia diz que os nossos irmãos, dentro das próprias casas, eles não eram respeitados. Levavam até mulheres, crianças, para o cárcere. Um homem chamado Saulo de Tarso promoveu essa grande perseguição. Depois ele tornou-se o grande apóstolo Paulo que todos nós conhecemos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: a morte de Estevão e a perseguição da igreja em Jerusalém não fez com que a igreja diminuísse. Você pode pensar, meu Deus, aquela perseguição acabou com a igreja. Muito pelo contrário. Os irmãos tiveram que sair de Jerusalém, ir para outras cidades. E a Bíblia diz que em cada cidade onde eles chegavam, nascia uma nova igreja. A igreja que antes estava apenas em Jerusalém, expandiu, cresceu, tornou-se maior. A perseguição em Jerusalém fez com que o povo de Israel, com que a igreja de Jesus se tornasse ainda mais expressiva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O faraó pensava, eu vou oprimir esse povo e esse povo vai enfraquecer. Ele oprimiu o povo e o povo se tornou mais forte. O crente, se no momento da aflição ele buscar a Deus, ele vai se tornar ainda mais forte. Aprenda isso. O que pode enfraquecer você é o pecado. Se você pecar, você vai enfraquecer. Mas se no meio da luta
você permanecer sendo fiel a Deus, então você vai crescer, você vai ser ainda mais abençoado em o nome de Jesus. Aprenda isso. Nada pode impedir o povo de Deus de ser abençoado. Ainda que Satanás tente sentenciar o crente à morte, mesmo assim, ele não vai impedir a vitória do povo de Deus. Faraó ficou tomado de ódio, porque ele via o quanto o povo de Deus crescia. Então aquilo que era uma tributação severa tornou-se escravidão. O versículo de número 13 diz: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Foi aqui que começou a escravidão do povo de Israel. E não somente a escravidão, mas o faraó, com maldade, intentava agora matar os meninos dos hebreus. A primeira tentativa dele foi secreta e velada. O versículo de número 15 diz: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. O faraó procurou as parteiras que cuidavam do nascimento dos bebês dos hebreus, do povo descendente de Israel. Eram 2 mulheres, e disse a elas: no momento do nascimento dos bebês, se for menino, mate. Se for menina, deixe viver. Daqui a pouco eu comento com vocês por que o faraó queria matar os meninos. Mas por hora entenda, o faraó usado por Satanás determinou a morte de crianças. Amigo, os tempos mudam, mudam as estações, mas as estratégias do diabo permanecem sendo as mesmas. Satanás tem muito ódio das crianças. Aquilo que o faraó fez naquele dia, chegando secretamente àquelas mulheres e dizendo: mate os bebês meninos, é o mesmo que acontece hoje, quando grupos se levantam defendendo a prática do aborto. O faraó tinha uma desculpa. No mundo eles inventam outras desculpas, mas você pode saber o seguinte: aquilo que é velado hoje, logo se tornará uma grande matança. Porque esse é o plano de Satanás: roubar, matar e destruir. O homem de Deus, a mulher de Deus, nunca em circunstância alguma pode apoiar a morte de um inocente. E foi o que aquelas 2 mulheres fizeram. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 17: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Amigos, a Bíblia diz que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos a Constituição, as leis do nosso país, e nós estamos sujeitas a elas. Estamos sujeitas aos nossos governos, às nossas autoridades. Mas sobre a nossa vida, há uma autoridade, há um poder que é muito maior, que é o poder de Deus, que é a autoridade da palavra de Deus. Se hoje a lei do nosso país consegue conviver em harmonia com a lei de Deus, então nós obedecemos a lei de Deus e obedecemos às leis do nosso país. Mas se algum dia começarem a fazer leis que venham ferir a palavra de Deus, os mandamentos da palavra de Deus, o que nós fazemos? Ficamos com a palavra de Deus. A Bíblia diz, foi Pedro que disse: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Imagine, hoje, a lei do nosso país, teoricamente, ela diz que existe uma liberdade de culto. Teoricamente, porque na prática, às vezes nós não vemos isso se cumprindo, mas tudo bem. Na Constituição do nosso país está escrito que todo culto
deve ser respeitado. O lugar de culto ele é inviolável. Ele é protegido pela lei. Mas se um dia as lideranças do nosso país, da nossa nação, se unirem para mudar a nossa Constituição e criminalizarem a crença no nosso Deus, o cristianismo a partir de hoje, ele não é mais uma crença respeitada, deve ser antes aniquilada, destruída. O que você vai fazer? Você vai deixar de servir a Deus para obedecer o governador, o presidente, o prefeito, quem quer que seja? É isso que você tem que entender. Nós estamos sujeitos às autoridades e devemos obedecê-las. Devemos pagar os impostos, os tributos. Mas, no momento que uma lei passa a ferir a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. O faraó disse às parteiras: vocês devem matar os meninos. E o que elas fizeram? Não mataram os meninos. E a Bíblia diz claramente, porque obedeceram a Deus, porque temeram a Deus. Meu irmão, se você decidir temer a Deus, pode ter certeza, o Senhor vai abençoar você. A Bíblia diz no versículo de número 18: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso e guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Agora olha o que diz o versículo 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Amigo, obedeça a Deus. Deus vai fazer bem a você. Aquelas mulheres descumpriram a ordem de Faraó, mas por temor a Deus, e Deus não as deixou desamparadas. Deus não vai deixar você desamparado. A Bíblia diz que se o espírito do governador se levantar contra você, você deve permanecer na sua posição. Qual é a nossa posição? A posição de obediência à palavra de Deus. Deus vai te abençoar como abençoou aquelas mulheres. O versículo de número 21 diz: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz que Deus deu a elas famílias. Ter uma família não é apenas casar. Casar, qualquer um pode casar, mas muitos não são felizes no casamento. Colocar um filho no mundo, qualquer pessoa pode colocar, se não houver uma limitação física. Mas a verdade é que muitos colocaram filhos no mundo, mas não têm alegria. Não são pais verdadeiramente. Mas se você temer a Deus, Deus vai te dar uma família de verdade. Você vai ser feliz no casamento, vai ser feliz com seus filhos, você vai prosperar. Essas mulheres temeram a Deus e foram abençoadas. Para terminar o capítulo 1, o versículo de número 22 diz: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio. Eu disse a você, o que antes era uma coisa velada, escondida, logo se tornou uma matança autorizada em toda a nação. Primeiro Faraó falou com as duas parteiras. Como ele viu que o povo de Israel continuava crescendo e aumentando, ele passou a ordem para todo o Egito: não se engane. Aquilo que começa hoje como algo velado, escondido, logo se torna algo aberto. Coloque isso no seu coração, que isso é importante. O faraó ordenou em toda a terra do Egito: quando nascerem os meninos, lancem no rio e deixai as meninas com vida. Pastor, por que Faraó só queria matar os meninos? Por que ele não queria matar as meninas? Porque Faraó queria escravizar as meninas, as mulheres, e não queria que houvessem homens que pudessem se levantar contra ele em guerra. Como eu disse, passam os tempos, as estações, mas as armadilhas do diabo são as mesmas. O diabo tem muito interesse em matar homens. Mas não é apenas matar fisicamente. O diabo nos nossos dias tem matado, sabe o quê? A identidade dos homens, para poder escravizar também as mulheres. Tem muitos homens que estão entendendo que é normal, que é natural ter uma atitude feminina. Irmão, o diabo é quem deseja desmasculinizar o homem.
O homem perde a posição dele de liderança na sociedade. E eu não estou sendo machista, não. Porque a Bíblia não é contra a liderança feminina. Nós temos na Bíblia mulheres pregadoras e temos mulheres que tinham liderança. Quem falar isso está equivocado, é só ler a Bíblia. A Bíblia não é contra a mulher pregar, porque havia mulheres pregadoras na Bíblia. E da mesma forma a Bíblia não é contra a liderança feminina. Mas existe um papel que é do homem na sociedade e o diabo quer matar esse papel. Sabe o que acontece? Com o homem, quando ele perde a identidade dele, a masculinidade dele, acontece, meu irmão, que nós começamos a ter um povo fraco. Faraó sabia disso e o diabo sabe disso. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde nunca houve uma geração tão fraca como essa. Você nunca viu tanta gente com depressão. Tanta gente se matando. E sabe por quê? Porque as pessoas não têm identidade. O cidadão é homem, mas ele não se entende como homem. A moça, ela tem o papel dela, mas ela é ensinada que agora ela tem que fazer o papel do homem também. O homem perdeu a identidade dele, a mulher perdeu a identidade dela, e sabe o que está acontecendo? O povo está enfraquecendo. O homem tem que ser homem, meu irmão, tem que ser macho, tem que se entender assim, a mulher também. Se cada um entender qual é o seu papel, as pessoas não serão infelizes, pelo contrário. Elas vão crescer e serão fortes, abençoadas. E o diabo sabe disso. Quanto mais você entende a sua identidade, mais forte você é. A Bíblia diz que o maior profeta nascido de mulher foi João Batista. Quem falou isso foi Jesus. Eu entendo que o motivo de João Batista ter sido tão grande foi o fato de que ele se conhecia muito bem. Perguntaram a ele certa vez: João, você é o Messias? Ele disse não. Então você é profeta? Ele também não. João, então o que você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. João sabia muito bem o que ele não era e o que ele era. Você tem que saber muito bem o que você é e o que você não é. Você, meu irmão, é homem, nasceu num corpo de homem, então você é homem. Não adianta, você pode mudar tudo, pode colocar, pode tirar, você permanece sendo homem e você só será feliz como homem. A mesma coisa vale para a mulher. Quem tem interesse em matar essa identidade é Satanás, para enfraquecer as pessoas. Mas glória a Deus, que nada vai enfraquecer o povo do Senhor. O povo de Deus, meio às adversidades, ele cresce, ele é próspero e ele é abençoado. Eu quero agora fazer uma oração por você que está aí na sua casa, em nome de Jesus. Pai, todos que vão receber, meu Deus, essa mensagem, essa palavra, em o nome de Jesus eu peço agora, que o Senhor toque neles, meu Deus, com poder. Pai, tem pessoas que têm sido enganadas, destruídas pelo maligno, mas eu levanto a minha voz como ministro do Evangelho, para dizer a todo mal, a toda obra do diabo, que abandone esta pessoa, que saia desta vida agora. Eu digo em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de sofrimento, demônios que destroem casas, famílias, lares, saiam agora. Saiam em nome de Jesus, da família desta pessoa, do corpo desta pessoa. Satanás, pegue tudo que é teu e vá embora em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo todos que vão receber este culto, que o milagre alcance a vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado e amém. Louvado seja Deus. Amigo, receba a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, você que acabou de ser abençoado através dessa reunião, eu quero falar com você. Venha participar comigo, aqui bem no centro de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães 416, hein? As nossas reuniões acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, 10:30 da manhã, 3 horas da tarde,
às 5 horas da tarde e às 7h30 da noite. Segunda-feira, oração especial pela vida financeira. Venha participar. Quarta-feira, oração pelo seu casamento, pela sua família. E sexta-feira, aquela oração forte, mas aquela oração de poder, para você que diz, pastor, parece que tem uma perturbação na minha vida. Eu acho, pastor, eu acredito que alguém deve ter feito alguma coisa. Posso falar para você? É bem provável. Talvez você está com a vida toda amarrada, porque realmente alguém mal intencionado, talvez pegou o seu nome, levou, meu irmão, até um lugar e fizeram um feitiço. Mas eu tenho autoridade de Deus para desfazer esse feitiço. Você está macumbado? Eu tenho o poder de Deus para desfazer até a pior macumba que fizeram contra você. Pastor, aonde o senhor faz esse desmanche de macumba? Eu faço aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Toda sexta-feira, oração forte para desmanchar o feitiço, desmanchar a macumba, em nome do Senhor Jesus. E olha, sabe aonde é forte também? Sabe aonde tem um servo de Deus que desfaz os trabalhos de feitiçaria, que ora pelos enfermos, pelos doentes? Ali na cidade de Lorena. Meu amigo pastor José, as pessoas oprimidas, eu sei que podem procurar o senhor em Lorena. O senhor está capacitado por Deus para recebê-las. Tudo bom, amigo? Tudo bem, pastor Alex? Olá, amigos que nos assistem. Na cidade de Lorena, sim, Deus tem abençoado grandemente essa cidade e tem nos usado para abençoar a vida de todos que se achegam ali na nossa igreja, que está ali na Avenida 7 de Setembro, no bairro da Cruz. É um endereço bem fácil de acesso ali, para abençoar a sua vida. Segunda-feira, nós oramos pela prosperidade. O pastor Jaime sempre fala uma coisa importante: em Cristo não há crise. Nós temos um Deus vivo que nos sustenta em todas as situações. Segunda-feira, nós oramos pela vida financeira, profissional, fonte de renda. Vem às 19h30, segunda-feira, que tem uma bênção especial para você. Quarta-feira, a igreja se coloca de joelhos, é um combate pela família, e Deus tem levantado casamentos, vida sentimental, tem levantado pessoas que estão doentes, aprisionadas nas drogas. Venha buscar pela sua família. O que a sua família precisa é a presença de Deus, e você vai buscar e vai encontrar na Avenida 7 de Setembro, 523, na cidade de Lorena. Nós oramos pela Sagrada Família às 8h e às 19h30. E sexta-feira, o Senhor nos deu poder e autoridade contra toda a força do inimigo. E nós usamos esse poder para libertar as pessoas. Pessoas que chegam oprimidas, cansadas, desanimadas, depressivas por causa da pandemia. Nós temos o poder de Deus para trazer essa libertação. Venha participar de um dos nossos cultos às 8h e às 19h30, sexta-feira, Avenida 7 de Setembro, no bairro da Cruz, na cidade de Lorena. Eu, pastor José, nós estamos ali no poder de Deus para abençoar a sua vida. E domingo é o dia de celebração e adoração. É o dia de nós nos enchermos da presença do Espírito Santo, para você permanecer nessa presença linda, na presença linda de Deus. Eu aguardo por todos vocês. Deus abençoe. Com certeza será especial ali na cidade de Lorena. Deixa eu falar, domingo eu também tenho reuniões aqui em Taubaté. Sempre às 6 da manhã, 8 da manhã, às 10h30 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã e 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas, tá bom? Domingo é o dia dos filhos de Deus. E falando em filhos de Deus, Deus quer, meu irmão, que almas sejam ganhas em todos os lugares do mundo. Esse ministério tem evangelizado mais de 190 nações. Nós temos ganhado, meu irmão, pessoas para Deus. Nós temos levado pessoas ao conhecimento de Deus em lugares onde você não pode nem sequer imaginar. E se você diz, pastor, eu quero fazer parte dessa obra, como eu faço para participar desse ministério, para ajudar? Olha, é só você se tornar um patrocinador. Você pode ligar agora mesmo, você de São Paulo, no 3181-9022, código de área 11. Rio de Janeiro, código de área 21-2141-3510, tá bom? 2141-3510, no Rio de Janeiro. E aí, você pode fazer a sua doação no Banco Bradesco, no Banco Itaú, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Eu vou pedir para deixar aqui as contas passando, enquanto eu vou falando com você. Anota
a que for melhor para você e faça ainda hoje uma doação em nome de Jesus, tá bom? Certamente o Senhor há de abençoar a sua vida. Eu oro a Deus em nome de Jesus para que venha o milagre, para que venha a prosperidade sobre todos os patrocinadores em nome de Jesus Cristo. Amigos, forte abraço, que Deus abençoe você. Agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Esse amor renasci eternamente.